Bem, me chamaram aqui hoje para falar das medidas antissindical, e tivemos muitas lá no Rio. Em 2010, tivemos que a categoria teve que deliberar de uma forma muito corajosa contra um presidente muito poderoso, que muitos conhecem da mídia nacional, um desembargador que estava à frente de muitas questões a nível nacional, presidente do STJD, um cara muito polêmico, muito poderoso, e enfrentamos uma situação e partimos para essa inevitável disputa para haver reconhecido um direito de 23 anos, numa demanda judicial vinda de Brasília, transitada em julgado em março, e víamos já em agosto um total descaso, não só por parte do nosso presidente, mas principalmente por nosso governador. Eles dois, muito amigos, fizeram um pacto, só depois da eleição iriam discutir essa questão conosco, o que era totalmente inconcebível, tendo em vista que as decisões já estavam lá para serem cumpridas e que nós da categoria não poderíamos nunca aceitar esse tipo de colocação, ao ponto até de falar que se o governador ganhasse em primeiro turno, tinha até data certa para que a gente pudesse sentar e negociar. Então, praticamente dando a entender que a categoria estaria sendo usada eleitoralmente para essa necessidade. Nós, evidentemente, não aceitamos isso. Ele pediu uns dias para que nós reavaliássemos isso, que ele ia conversar com o governador para resolver esse problema. Tratava-se de uma decisão judicial de 24 anos, de um percentual remuneratório que não havia entrado nos nossos contra-cheques, entrando para todo o servidor público do Rio e excluir o judiciário. Ganhamos em todas as instâncias, levou muito tempo, evidentemente, como eles fazem, né? Uma regra, né, doutor? Que para uma regra que isso lamentavelmente existe no Brasil, das questões judiciárias demorarem muito para a classe trabalhadora, mas ele pediu esse prazo, dia 12 de outubro, e ele não cumpriu a palavra. Fizemos uma assembleia e de forma majoritária, unânime, deflagramos a greve. Ele veio então com umas medidas totalmente contrária a tudo que a gente pensava, de uma forma correta e bem estrategicamente montada. Nós chamamos a Assembleia, respeitando as regras da Lei 7.783 de 89, 7.783 de 89, e que é a regra usada por analogia no direito de greve, do servidor público, né, a lei de greve, e fizemos as publicações de praxe, né? Então comunicamos isso para a Defensoria, para o presidente do Tribunal, Governo do Estado, Defensoria Pública, Presidência da OAB, Procurador-Geral do Estado, Ministério Público, e todos os órgãos. Nós fizemos o chamamento disso e só entramos em greve 72 horas depois. Mesmo assim, respeitando as regras dessa lei, é exatamente o que a gente está debatendo aqui, vieram as retaliações pesadas, uma afronta à classe trabalhadora, um desrespeito ao servidor público, e começaram os quê? Remoções de 33 líderes sindicais para as comarcas mais distantes do Estado. Cassação de todas as licenças sindicais, que eram 15, de todos os coordenadores do sindicato. E isso como medidas para ver se começou assim. Não satisfeito, evidentemente ninguém recuou, tomamos as providências legais, houve um flagrante desvio de finalidade por parte do presidente do tribunal. Nós entramos com um procedimento no CNJ, de imediato o conselheiro analisou essa questão, e um dia antes da decisão, e curiosamente,
eles já sabem qual é o resultado, porque ele revogou o ato, trazendo todos os serventuários, os 33 serventuários, de volta para as suas serventias, mas não trouxe os coordenadores, porque nós estávamos de licença sindical e nesse momento não havia um desvio de finalidade, porque a gente estava sem lotação. Mas, de qualquer forma, nós, liderança, ficamos satisfeitos, porque no dia seguinte, logo pela manhã, a decisão já saiu do conselheiro Adonis, dando deferimento de causa ao nosso pedido, e ele, nesse ponto, o tribunal perdeu, porque houve esse flagrante desrespeito, desvio de finalidade. Começou aí o nosso drama, porque a gente teve um ganho, a categoria fortaleceu com isso, houve um crescimento do movimento, e a outra medida, vocês já sabem, é o corte de ponto. Começaram a vir retaliações de escrivães, o pessoal, felizmente, também é de cima para baixo. Esse assédio ficou muito flagrante no nosso segmento lá, porque existem também situações que a gente está tentando mudar agora e vamos mudar. São 700, quase 700 cargos de escrivãs, mas só existem notados 270. O resto é tudo responsável de expediente, que não existe esse cargo de diretor lá. E o RE foi uma excrescência jurídica que criaram lá na administrativa, criaram lá no nosso tribunal, eu sei que existem outros tribunais também, para garantir o serventor que tem o conhecimento, que seria um cargo de confiança, né? Muitos de vocês devem ter isso também nos seus estados. De qualquer forma, as punições vieram, nós enfrentamos diversas situações e nos preocupou a falta de interesse por parte dos institutos que poderiam nos ajudar. Ministério Público, OAB, Procuradoria-Geral do Estado, porque estavam atacando os direitos do trabalhador, né? E eles não fizeram absolutamente nada, não fizeram nada para defender os nossos interesses e nada para ir de encontro esses atos arbitrários do presidente, inclusive as contra-informações que ele fazia na mídia, impedindo inclusive de matérias saírem. Ele é muito poderoso. De qualquer forma, a nossa luta continuou e foram longos 89 dias. Muito tempo, e eu converso muito com o pessoal de fora. A gente sabe sempre quando começa uma greve, a gente nunca sabe quando vai acabar. E eu acho que hoje os servidores, eles precisam, junto com o sindicato, de forma amadurecida, criar estratégias, construir no sentimento político, sindical, que a gente consiga entender melhor essa situação toda, para que a gente não fique banalizando os nossos instrumentos de luta. A greve é um instrumento importante, né? Quando a gente entra nela, a gente vai para... As pessoas que entram nela, elas estão convictas que esse é o que esse é o caminho, né? Muitos daqui que vocês já fizeram greve, tiverem que fazer, vão fazer outras. Mas a gente precisa avaliar muito essa questão, porque o nosso equívoco lá foi não saber quando sair. E aí tivemos esse corte de ponto, essa situação que deixou a categoria toda muito fragilizada, e principalmente a antiga diretoria, da qual também fazia parte. E agora eu montei uma outra chapa e a gente foi vitorioso, estamos lá por mais 3 anos. Mas, naquele momento, ficamos muito fragilizados, porque o passivo dessa greve ficou muito grande. Eram muitos companheiros com corte de ponto, e sem nenhuma expectativa, porque
além do corte, tem toda a vida funcional do servidor que está voltada para aquela falta, né? No nosso caso lá, nós temos licenças prêmios ainda, temos nossos triênios, tudo isso está voltado para a frequência. O direito à frequência ininterrupta que dá direito a esses benefícios, direito pessoal, inclusive, no nosso caso lá. E então ficou um passivo gigantesco. E nós acabamos a greve em fevereiro, praticamente no final de janeiro, mês de fevereiro, com esse passivo todo. Voltamos, conseguimos metade dos dias de abono, de anistia, vamos dizer assim, mas ficou um passivo gigantesco ainda de 43 dias, sem o problema da vida funcional do servidor regularizado. E o que é pior? Estávamos começando também a nossa campanha salarial, porque na vida da militância sindical, as coisas são diárias, né? Hoje nós estamos aqui, amanhã eu já estou em uma campanha salarial, vamos entrar em junho já num congresso extraordinário, e a coisa vai mudando, e se a gente não resolver a campanha salarial, elas vão se atropelando, e a gente tem que se organizar muito bem, mas naquele momento, todo esse passivo estava na nossa mão e precisávamos negociar. Felizmente mudou o personagem, estou acabando, mudou o personagem, entrou um presidente muito melhor, em melhores condições de negociação, uma pessoa sensível, que não veio do quinto constitucional, ele era desembargador de carreira, juiz de carreira, uma pessoa bem mais... E a gente acabou conseguindo reverter todo esse passivo de greve. Então, hoje eu digo para a minha categoria, nós saímos vitoriosos, porque conseguimos reverter, conseguimos um parcelamento do tal direito que estávamos lutávamos para receber integral e acabamos parcelado em 4 anos, não era o que queríamos, mas acabou saindo. Conseguimos a anistia total de toda a greve, de todo o passivo da greve, resolvemos também o código da frequência e aproveitamos e avaliamos a questão da campanha salarial, porque as coisas se misturaram. Infelizmente, nesse ponto, nós tivemos um prejuízo muito grande, porque tivemos um percentual muito rebaixado na database e, evidentemente, nós negociamos com Raposa, né? E as pessoas aproveitaram esse momento para fragilizar e rebaixar nossa database, conseguimos apenas 3,5%. Esse ano estamos em outra situação, mas estamos com um problema sério. Conseguimos, vou deixar até para falar isso mais para frente, respeitando o horário aí que o Robson pediu, mas para falar da campanha salarial desse ano, e eu já sinalizo que vamos ter que entrar num movimento de greve novamente. Nós vamos ter que entrar porque o nosso governador, de forma covarde, ele rebaixou, ele tirou todas as emendas que nós fizemos no planejamento estratégico e na Assembleia Legislativa e prejudicou o nosso orçamento, deixando um orçamento muito inferiorizado. Temos direito a crédito suplementar? Temos. Como negociá-los? Estamos tentando agora. Mas deixou, eu falei inclusive, está a nossa pauta de reivindicação aí no nosso jornal, nós apresentamos ela e falei para o presidente, o governador foi covarde, ele rebaixou o orçamento, ele agora deixou o senhor de joelhos e de pires na mão. E a gente agora... Oi? Não. Esse é o Espírito Santo. Não. O nosso presidente lá é o desembargador Manuel Alberto, sensível, o nosso governador é o Sérgio Cabral. Bem, então, muito obrigado. É uma pequena contribuição, a gente vai falar mais sobre isso, das covardias que fazem com o trabalhador, e principalmente o colégio de presidentes, que eu queria encerrar com isso, o colégio de presidentes, isso é uma regra que está acontecendo, gente, no colégio de presidentes de tribunais. Eles criaram, eu falo assim, criaram uma receita de bolo, e agora, quem vai de encontro aos interesses da administração, eles vão e fazem assim, é aquela regrinha
vamos bater neles com punição, com corte de ponto, com retaliação, com remoção, é mais ou menos isso. Então, obrigado a todos, obrigado também, parabéns aí por vocês, para a gente falar um pouco desse direito de greve. Valeu. Agradecemos ao Carlos por enquanto.